Tupã que perdoe as palavras de Caboclo, mas quando você vê um guia criticar um ser humano, o guia está usando daquela negatividade médium para criticar a raça humana. Porque este guia que usa do médium para criticar a raça humana está querendo que o seu aparelho aprenda e seja mais indulgente com o outro, que ame mais ao seu semelhante. Porque o guia que utiliza deste negativo do médium é para que somente o médium compreenda a necessidade de amar o seu semelhante, de ser mais indulgente, certo? Porque o guia, na verdade, traz na sua essência, na sua semente divina, a informação, porque do lado da onde este caboclo vem, não existe a limitação do corpo, que é físico, que é energia dedicada. Porque o caboclo, como todos os outros guias, esse caboclo não é especial em nada, com todas as partes do seu corpo, vê com todas as partes do seu corpo espiritual, entende com todas as suas práticas do corpo espiritual, entende? Sim. Os sentidos que são direcionados na carne são somente para que os seres canalizem a potencialidade desta alma que está ali encarcerada naquele alma em um determinado segmento da sensibilidade humana. A audição, a visão, entende? Porque Sim. o espírito vê não com os olhos, com todo o ser. Então, filho, esse espírito, esse guia, sabe que a consciência humana ainda está longe da razão ideal. Então, a dualidade vai falar muito mais forte nesses seres, segundo a consciência. São os filhos que estão caminhando pelos percalços da terra. Entende, filho? Sim. Então, este caboclo não tem por que criticar os filhos da terra. De vaidade, de orgulho. Isso é normal, filho. Normal. E esse caboclo acha muito bonito, porque no final desta senda, grande luz se fará sobre o orgulhoso, grande luz se fará sobre o vaidoso, porque ele mesmo vai vencer uma hora estas necessidades da sua segunda consciência. Ele, filho, somente ele vai vencer. Não é o seu mentor que vai incorporar nele, está lá o dedo que vai resolver. É o filho de fé, é aquele que está na Umbanda, é aquele que está na igreja, é aquele que está em qualquer canto, em qualquer religião, buscando o sentido na sua vida, compreender Deus, certo? Certo. Então, quando esse caboclo fala que não usa a sua totalidade, porque realmente só usa 100%, porque esse filho já sabe que praticar a meditação aumenta a massa cefálica, a massa cinzenta, potencializa a inteligência. Quantos filhos praticam a meditação? O tempo não deixa, a segunda consciência não deixa, porque é um grau de falta de concentração, falta de interiorização muito grande, onde os problemas da terra são mais importantes do que os problemas do seu interior. Mal sabe esse filho, porque vive na segunda consciência, que o universo se faz dentro dele. Preste atenção, filho. Nas células que morem, seu corpo toca milhões de células de 7 em 7 anos, filho. A cada momento uma estrela mora e nasce na sua galáxia, e em outras galáxias. São células. Seu corpo se assemelha a um grande universo, mas o ser humano está mais interessado, devido ao seu grau de segunda consciência, o que é comum, em aprender as coisas externas ao seu ser. Mas uma hora ele será tocado para quem, e essa hora chegada será a terceira consciência, que é a consciência Cristo. Você pode chamar o caboclo de caboclo 7 flechas do Oriente. 7 flechas do Oriente. Nossa. Essas 7 flechas, eu gostaria de convidar o senhor agora no momento, porque, nossa, o senhor falou assim umas coisas maravilhosas que eu ainda quero falar mais sobre esse assunto. Primeira, segunda, terceira consciência, sobre a meditação, a dualidade e o tal do usar o negativo do médium. E o senhor aceita o convite de estender esse diálogo para mais uma hora? Filho, quando um trabalhador dos desígnios divinos se encontra na Terra,
é para ficar até o momento necessário para o esclarecimento e para o cumprimento da sua missão dada. Este caboclo não arreda o pé até que seja satisfeita não a sua necessidade, mas a necessidade de todos os meus filhos que ouvem essa palavra. Deus abençoe a todos os seres. Que assim seja. Então vamos lá. Esse caboclo já ficou 10 anados seus em missão. Então o tempo para esse caboclo não é importante. Por isso que foi agendado e marcado com antecedência. Para que não haja uma coisa da terra para o lado espiritual, sim do espiritual para a terra. Graças. Então vamos lá. Vamos então para uma continuação aqui com os seus 7 flechas. E eu gostaria de falar primeiro disso, a gente vai chegar na primeira, segunda, terceira consciência, que eu quero entender melhor, mas eu quero primeiro falar disso, que às vezes um médium que pode vir conversar... Senhor? Às vezes um médium que vem conversar com a gente, ele pode estar com a entidade, mas a entidade usando na negatividade dele, expondo as suas próprias fraquezas para que ele possa ver com maior clareza e corrigi-las. Certamente, com o direito da sua palavra, esse caboclo vai verificar isso. Por favor. Esse caboclo vê muito filho da terra se preocupando muito com quiumba e com egum. Isso é um caso triste, porque se os filhos se esclarecerem, a terra está mudando o seu teor vibracional, a terra está mudando seus padrões. Vamos agora falar um caso da religião, mas se surgir qualquer dúvida do seu espírito, se esse caboclo tiver condição diante de Oxalá para responder e esclarecer, eu assim o farei, certo? Só mas, então... No caso das religiões, vamos pensar nas religiões. Quanto tempo tem a mais antiga? Eu não vou saber responder. Uma que esteja no seu tempo, vamos dizer de uma coisa mais recente. A religião em si, algumas delas têm mais de 13 mil anos? É para ter. Não tem. Não tem? Religião não tem. Tá. Religião não tem mais do que esse tempado. Entendi, a religião. Existiram grandes consciências que andaram sobre a Terra, a fim de que, depois dos seus ensinamentos, deixasse-se um legado. Sim. E aí ficou na responsabilidade do homem que caminha diante da escuridão, organizar esse... Entende, filho? E aí são gerados dogmas. Então, filho, falando do caso da religião, vamos falar que a Terra teve a sua bênção energética há 13 mil anos atrás. Enquanto esta força ativadora propulsora, que é a Kundalini, que iniciou não vou nem tocar na Atlântida, porque isto é um assunto muito polêmico, e os filhos da Terra têm várias ideias do que sejam isso. Tá. E Caboclo vai falar depois da queda da... Então, filho, no Oriente, há 13 anos atrás, foi iniciado a ativação Kundalini, que proporciona os filhos que estão na Gaia, vivendo no corpo, uma forma mais esclarecida de consciência. Por mais que se viva na segunda consciência, aqueles daquela região vão ter uma condição melhor, certo? Certo. Porque tal qual o organismo humano, que tem os seus chakras, milhares de chakras, mais os seus 7 principais, que vai do básico ao coronário, a Terra também possui seus chakras, certo? Certo. Então, ao ativar que é migratória a Terra, ali naquela região, possui uma condição de esclarecimento muito forte. E daí, se você vê, os avatares que eram de 13 anos, foram todos no Oriente, certo? Sim. Certo? Então, sim, senhor. Buda, Jesus, certo? Sim, Cristo. Krishna, isso, exatamente. Então, devido a esta necessidade, na verdade, a Terra tem um curso também, porque, filho, para que você entenda melhor, esse caboclo vai dar um exemplo. Imagine a sua galáxia, se você consegue imaginar a sua galáxia, imagine que nessa galáxia seja o coração de um grande espírito. Esse caboclo não está nem falando das outras que não foram descobertas, mas vamos colocar como se fosse o coração, ou uma simples célula, grande mecanismo criador, certo? Certo. Tal qual aos glóbulos brancos que percorrem e combatem no seu corpo físico,
Os planetas também têm o seu rumo e muitas vezes são destruídos e muitas vezes se iluminam, ganham vida diante dos olhos do Criador. A Terra também possui sua rota, mas muito já se mudou, fisanados para cá. O Caboclo está dando muita volta, sabe? Mas quer explicar aqui de uma forma que os filhos entendam, certo? Tá. Não, fica à vontade. Perdoe essa volta. Fica à vontade. Mas aí, a Terra, quando está longe do seu centro de força, e muito já foi explicado sobre isso, que é como se fosse comparado ao corpo humano, aquela fonte de poder dentro da medicina dos indianos é chamado Dino, né? Isso. Então a Terra se aproxima desse cinturão enorme que aproxima este planeta mais próximo de um Sol central desta galáxia enorme, que é apenas célula de um corpo espiritual, certo? Certo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Então, quando a Terra está dentro desta redoma, que é chamado pelos filhos cinturão de fóton, Isso. certo? Sim. Ali constitui uma passagem consciencial, certo? Uhum. A Terra, neste momento, migra sobre estas localidades. E esta Kundalini migratória hoje, diferente de 13 mil anos atrás, onde estava no Oriente, sobre posse daquele país, você sabe qual? Aham. Ele vem para as bandas Sim, pro Chile, por aí. do Ocidente, Aham. certo? Tá. Na região da Patagônia. É. Isso. Sim. Então, filho, agora teremos grande alcance para equilíbrio da Terra. Agora virá do Ocidente irradiando para o Oriente, entende? Então, filho, a religião veio um momento em que avatares vieram ensinar e homens tiveram que fazer daquilo que entendiam dos ensinamentos profundos desses avatares grande coisa pelos povos que ainda viam. Então, filho, todas as religiões, todas as cristianismo, a Umbanda, por mais divina que seja a missão destas religiões, tiveram elas que passar pela consciência secundária, melhor dizendo, praticalizada, da consciência humana. Então, assim foi feito daquilo que verdadeiramente aqueles espíritos entendiam como certo. Se você ouve hoje, até mesmo na doutrina espírita, que é tida como uma terceira revelação, estou correto? Isso. É tida como até mesmo ela tem as suas falhas humanas, assim como a Umbanda também tem as falhas. Então, filho, sua conscientização dependerá muito mais dos fatores da sua própria essência do que a prática, entende? Sim. E Caboclo ia dar uma passada diante das religiões, porque dentro da doutrina se acredita muito nos exilados de capela, dessas coisas todas, mas nada disso é o correto. Esse Caboclo não está aqui dizendo que é errado e dizendo que é certo, mas por uma necessidade humana para se fazer um conhecimento um tanto impossível de se entender, um pouco mais palpável. Mas a realidade é que a Terra hoje está dando condição aos filhos que nela vivem de crescer, certo? Sim, sim.